Eu quero retomar agora outra conversa que a gente estava tendo aqui ao vivo no 3 em 1 sobre a PEC da anistia. E quero apresentar para vocês aqui no nosso telão quais são os principais artigos que podem entrar nessa proposta de emenda constitucional e que vai ali dar um certo perdão a esses partidos que não cumpriram aquilo que as regras determinavam. Vamos trazer aqui no nosso telão para que as pessoas possam ver e eu vou compartilhando também e falando para quem nos ouve pela rádio. Concede anistia para partidos que não usaram cota orçamentária de 30% ou que não destinaram os valores mínimos para as mulheres. Então, anistia, perdão para esses partidos. Limita sanções a 10% dos valores mensais recebidos pelo fundo partidário. Então, diminui a questão de valor também. Proíbe a cassação de mandato ou inelegibilidade de candidatos de partidos que não cumpriram a cota para candidaturas femininas em 2022. Ou seja, vai dando perdão para esse povo que cometeu um monte de irregularidade que deveria ter cumprido com tudo isso. Então aqui, ó, proíbe cassação ou inelegibilidade. Deixa a pessoa tranquilona lá para continuar fazendo o que está fazendo. Vamos para a próxima. Reduz o mínimo de recursos para candidaturas negras para 20% dos recursos públicos recebidos pelas legendas. E aí, as críticas. Em carta, as organizações pedem o fim da tramitação da PEC, afirmando que a matéria compromete de maneira insanável o aprimoramento da democracia. Várias entidades se movimentaram ontem e entregaram um documento, então, ao Congresso, falando do absurdo que seria aprovar essa anistia, esse perdão aos partidos que não cumpriram as regras eleitorais nas eleições. Quero trazer aqui para vocês e gostaria de saber de você, Felipe Dávila, qual que é o tema ali que mais te provoca revolta, o que você acha mais absurdo? Se é possível delimitar um primeiro dentro de tantos. Evandro, é o conjunto da obra. O Congresso Nacional aprova as leis. E agora, olha a declaração infeliz desse deputado Felipe Barros. Temos de deixar de criminalizar política. Deputado, vocês aprovaram a lei e não respeitar a lei é crime. Que história é essa de criminalizar a política? Não é criminal. Quem está criminalizando a política é vocês, com essa PEC vergonhosa. É uma PEC que vai contra as próprias leis que vocês criaram. Se vocês não levam a sério as leis que vocês criaram, como é que a população deve levar a sério o Congresso Nacional? É inacreditável, é imoral. E eu quero contar uma história aqui do Partido Novo que não usa fundo eleitoral. Sabe o que acontece, Evandro? Sabe qual que é o número? O maior partido que tem mulheres eleitas. 37% dos mandatários do Partido Novo são mulheres. Sabe por quê? Porque é igualdade de concorrência. Na hora que tem a legenda, todo mundo tem que sair atrás de se financiar a sua própria campanha, porque evidentemente não tem recurso público. E veja aí como o jogo fica honesto. Nós não temos esse problema, não. E nós vamos eleger, e agora em 2024, 50% serão mandatárias mulheres. Então mostra, inclusive, um argumento que o Alan Gani sempre faz aqui, que não precisa de cota, não. O que precisa ter é concorrência, competição e acesso igual aos recursos. Fábio Peperno, Chico Alencar, deputado, chamou de aflição de celeridade o que está sendo feito pelos deputados. Você concorda com ele? Com esse argumento, sim, até porque essa PEC ela tem que estar aprovada para ter vigência, né? Um ano antes. Exatamente. Das eleições do ano que vem. Hoje é dia 13, mais uns 20 dias aí, né? Então, realmente, eles estão correndo contra o relógio. Eu fico imaginando a aflição de quem queria votar hoje e viu que foi pedido vista, né? Nossa, ele já está fazendo a continha, até porque tem que ir pro Senado, voto e tal, né? O tempo está ficando mais vai ter que tomar escasso. Uma fluoxetina aí, vai ter que tomar algum remedinho para baixar a ansiedade. Agora, eu chamo a atenção, porque tem uma turma que eu chamo da bancada, enfim, da bancada caça-clique, e o PL é o líder disparado em relação a isso. Esse deputado Felipe Barros, por exemplo, é um deles. Ontem nós falamos dele aqui. Ontem ele aparece acusando a senadora Elisiane e tal de estar lá em conluio com o general G. Dias. Ele disse, faltaram as evidências, mas ele fez essa afirmação. Tem que ser checado, ok, mas ele tem que comprovar isso. Hoje, ele usa esse argumento absolutamente estapafúrdio, esdrúxulo de criminalizar a política caso alguém queira fazer cumprir a lei que os políticos aprovaram. Então, o que está em jogo não é aquilo que o Fábio Peperno ou o Felipe Dávila acham e, por algum acaso, eles conseguiram convencer alguma autoridade que tem que cobrar multa. Não, são
A gente está cobrando apenas o cumprimento das regras que os políticos estabeleceram. Então, agora, se eles têm dívidas aí de perto de 40 bilhões, dentro das regras que eles acabaram aprovando, eles que paguem. Olha, 4h24 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Alan Gani, a gente está falando ali, inclusive, de não poder nem caçar e nem tornar inelegível quem vai contra a regra. Como é que você vê isso? Não, é um absurdo completo. O que eu vejo que é de pior nesta regra é justamente o perdão, justamente a impunidade. O que se torna ainda mais grave é como o Dávila trouxe muito bem. Os próprios congressistas criaram essa regra para depois não respeitar, agora não querem cumprir. Então, por que foi criada essa regra? Não faz o menor sentido. Agora, esse ambiente de impunidade, Evandro, ele não é de hoje, né? Ele foi sendo construído, e eu volto aqui no marco de 2019, vou citar alguns nomes que, por motivos diversos, com manobras na justiça, tiveram os seus processos de alguma maneira anulados, estão soltos, né? Vou citar alguns nomes aqui: Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, Eduardo Cunha, Beto Richa, Vacari. Todos tiveram, e eu poderia, a lista é extensa, basta o telespectador dar um Google, mas todos foram condenados pela justiça, de alguma maneira tiveram aí os seus processos anulados. Então, este clima de impunidade, né, ele é o normal do Brasil. Talvez durante o Mensalão e durante a Lava Jato, a gente viu pela primeira vez poderosos indo para a prisão, a lei sendo cumprida. A gente teve ali uma esperança em relação ao país, mas agora a gente voltou no Brasilzão, que sempre foi, Piperno. A gente tem exatamente o Mensalão que você citou, falei muito sobre ele ontem, e a gente tem, por exemplo, operações como Satyagraha, como Castelo de Areia, que foram anuladas exatamente por terem cometido erros também. Segre. Quando a gente observa esse tipo de situação, primeiro, o Alencar conquistou meu coração. Chico Alencar conquistou meu coração. Porque não tem a ver com ideologia, tem a ver com valores. E quando às vezes a pessoa tem, Groucho Mar falou, eu tenho meus valores, mas se você não gostar deles, eu tenho outros valores também. Parece que essa excrescência parlamentar que alguns deputados interessam de manifestar e mostrar perante a sociedade, não tem ideologia. Estou totalmente a favor do que mencionou o deputado Chico Alencar e totalmente contra o que mencionou o deputado Felipe Barros. Mas o mais importante, me parece, é tomar o exemplo do Gustavo Petro da Colômbia, que ele tinha uma ideia de como diminuir a delinquência, né? O vandalismo, a bandidagem. E ele deu exemplo. Se hoje, por exemplo, tem delitos que são considerados delitos, a gente pode fazer modificação na lei para que isso que hoje é delito deixe de ser delito e dessa maneira tiramos a delinquência para baixo. Fantástico, é uma ideia maravilhosa. Então, por exemplo, ele comparou que o petróleo é menos grave que delitos com cocaína. Então, nessa sequência você vê a loucura que tem alguns políticos e os políticos brasileiros estão tomando esse exemplo. Uma loucura, não dá para legislar em própria vida e eles estão modificando uma lei já aprovada em benefício deles. É um absurdo por onde se olha. Agora, Evandro, diga uma coisa, hein? Manda a nossa turma da Jovem Pan ficar de olho hoje à noite. Eu tenho certeza que a Vistas vai acabar às 2 da manhã, eles vão botar em votação. A sem-vergonhice nesse país acontece na madrugada. Fica de olho na madrugada aí, porque é a hora que eles vão colocar em votação essa vergonhosa PEC que ninguém tem coragem de assumir, a não ser o maluco do Felipe Barros lá, que começa a falar que isso é bom para descriminalizar a política. O resto está todo mundo envergonhado. E na hora que está envergonhado, a madrugada faz a noite dos parlamentares. Agora, eu queria colocar duas questões aqui, ou na verdade uma que se interligam. A gente está falando de duas maiorias no país, mulheres e negros, e o pessoal da rádio está de volta para a gente discutir, inclusive, essa PEC da anistia. O assunto segue por aqui. Mulheres e negros que agora se busca, por meio dessa anistia, terem menos representatividade ainda nesses partidos. Ou seja, esse poder tentando dominar de alguma forma aquilo que é natural no país. As mulheres são maioria, população negra, ou seja, deveria haver uma representatividade natural. E não necessariamente os partidos pedirem ainda uma redução da participação dessas pessoas. Acho que isso também pode ser motivo de bastante polêmica, Fábio Piperno. Claro que sim. Veja, essas cotas, elas não foram estabelecidas simplesmente porque alguém falou, puxa, vamos
fazer bonito aqui com, enfim, determinados segmentos aqui da sociedade, vamos estabelecer essas cotas. A cota, geralmente, ela de fato não é um bom recurso, mas é usado quando é necessário. Nesse caso, a gente sabe que há questões estruturais no Brasil que historicamente impediram o acesso de alguns grupos à posição de mais destaque. É só a gente, por exemplo, olhar programas de televisão, executivos de empresas, mesmo no Poder Judiciário, a gente discute aqui se vai ou não nomear mulher. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, deem uma olhada. Quando é que o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a ter mulheres? É um fato muito recente. Então é óbvio que tem que forçar a mão em relação ao cumprimento de cotas. E é óbvio também que isso não pode ser para sempre, mas tem que, por enquanto, ser mantido. Ô Gani, você já deixou muito claro aqui que você não é favorável às cotas, mas como que você entende esse movimento dos partidos tentando reduzir ainda mais ou impedir ainda mais a participação dessas pessoas? Isso eu acho legítimo, porque não é impedir a participação dessas pessoas. A lei é igual para todo mundo. Eu defendo este princípio, né? Então, não existe nenhuma lei que impeça a mulher entrar para a política, não existe nenhuma lei que impeça um negro entrar para a política, assim como também não há nenhuma lei que obrigue a gente a votar em brancos e a gente votar em homens. Eu mesmo, na eleição de 2018, não vou abrir aqui meu voto, mas para o voto parlamentar, eu votei em duas mulheres, né? Também votei numa mulher nesta eleição. Então, não existe. O que a gente olha é o ser humano, se tem capacidade técnica, se é honesto ou não. A gente já teve uma presidente que foi mulher nesse país, que foi a presidente Dilma Rousseff, por 2 vezes, diga-se de passagem. A gente já teve um prefeito da cidade mais importante da América Latina, que foi negro, né? Que foi o Celso Pitta. Então, eu não acho que a gente vai, e de fato, no passado ocorreram, né, atrocidades contra os negros, mas a gente tem agora 2 caminhos, né? Ou a gente tenta fazer essa reparação em nome da história, ou a gente segue daqui em diante com regras iguais, colocando a democracia, que nada mais é que a lei valer para todo mundo igualmente. Fala, Dávila. Olha, nós temos que olhar o seguinte, nós já tivemos cotas durante muito tempo. Qual foi o resultado disso? Melhorou a representação? Aumentou? Não. Por quê? O que acontece? Aí, Piperno, vira um pouco de hipocrisia. Porque você tem a cota, você põe lá uma laranja, ou uma pessoa que não tem a menor chance, para dizer que está cumprindo a cota, e aí você disputa a eleição e ganha os mesmos caciques de sempre. Então, de novo, o exemplo do Partido Novo mostra, quando tem competição de verdade, todo mundo tem que correr atrás do mesmo recurso, que não vai usar recurso público, a candidatura fica igual, e a gente elege o maior número de mulheres. Então, o ponto é o seguinte, vamos parar de hipocrisia. Cota não pode ser motivo de hipocrisia, é coisa para equilibrar o jogo. E nada equilibra mais o jogo do que a distribuição equânime de recursos para se disputar uma eleição. Aí o jogo fica igual. Não é por meio de artifícios que são criados para você ganhar um pouquinho de aplauso da turma lá, mas na hora do vamos ver, você só coloca mulheres ou minorias que não são competitivas para cumprir a cota. E o dinheiro, a maioria do recurso, vai para aqueles velhos candidatos de sempre que se mantêm no poder. Segre. Eu gostaria de ver a votação do PT nesse ponto. Sim. Eles defendem tanto a igualdade, a questão de gênero. Ou seja, se eles também caminharem com a anistia, estão fazendo tudo diferente daquilo que defendem. Esse é o ponto. Depois me pergunto se eu não estaria aqui na Jovem Pan por uma questão de cota. De repente estou com uma cota estrangeira aqui. Mas essa situação de cota, concordo plenamente com Alan quando disse não precisa. A competência não deve estar regida em função de uma imposição pelo sexo ou pela cor. É uma questão de competência. Muitas vezes até o Partido do Trabalhador menciona que as mulheres ganham menos que os homens na mesma função. Isso já está determinado e caracterizado pela legislação. Basta ser um processo contra a empresa e ganha fácil. Por quê? Na mesma função, o salário deve ser o mesmo. Então não se precisa de uma imposição de cota. O mais importante é liberar e dar opções para que todo mundo possa concorrer, independente do sexo. Mas os poderosos do partido vão atender isso, porque se já
tendo de responder a uma cota, elas não são cumpridas, sem elas, essas pessoas vão abrir esse espaço que é necessário? Te dou um exemplo. Na Argentina tem uma cota forçada, 50 e 50. Não tem cota de cor, porque lá não tem pessoas de cor e não tem nenhuma impossibilidade de disputar em função da cor. Ou seja, não é uma imposição. Mas lá tem uma lista lençol. Então, se tiver o primeiro homem, o segundo necessariamente deve ser mulher. O que acontece muitas vezes? Eles entram na Câmara de Deputados ou na Câmara de Senadores, mas depois a efetividade não é tão grande porque está aí pela cota, não porque ela queria estar aí, como menciona a Dávila. Ela não tinha nenhum interesse em estar aí. Tomemos outro exemplo. Na aviação, a maioria dos pilotos são homens. Agora começou a ter mulheres. Imagina se coloca cota, 50% dos pilotos tem que ser homem, 50% mulher. Parou a aviação. Porque não tem. Então, como você coloca, como você arbitra uma questão que não precisa uma legislação? Deixa o mercado, inclusive o mercado do Congresso. Deixa quem tiver que ir e aproveita a eleição para que, tomara, muito mais que 30% de mulheres participem. Em geral, nos países que as mulheres estão conduzindo o país, não tem guerras e tem muito menos corrupção.